Quando eu chego em casa nada me consola. Você sempre aflita e na madruga é foda. Olhando pro teto e você pra mim de costas, mexendo no celular esperando uma resposta. Tá, você quer que eu faça o quê? Você tentou e eu tentei, você errou e eu errei diversas vezes, consertei, me diz o que vai acabar se terminar. Não vou chorar, de onde eu venho eu aprendi a sobreviver, yeah. Por essas ruas contigo sozinho, sigo correndo. O Garagem Alternativa não para, meu parceiro. Então fica ligado que todo episódio a gente traz uma figura conhecida, seja antiga ou seja nova no movimento do cenário autoral maranhense. E hoje a gente vai conversar com ele, Mateuzinho na voz, meu parceiro. Salve, rapaziadinha. Monte Castelo na área. Monte Castelo na área, Bom Milagre na área. O Apolo Fronti na área. Galera, muito prazer em estar aqui na Garagem Alternativa com vocês, uma satisfação. Salve, salve. E é isso aí, família, tô feliz demais de estar presente hoje. Massa demais. Pô, a satisfação é nossa, cara. Total. Pela terceira vez eu acho que a gente deve estar recebendo então alguém do Monte Castelo, né? Tá pedindo música no Fantástico, o Monte Castelo, né? Hades, Marco Gabriel e agora Mateuzinho. Pô, mano, Monte Castelo aí muito bem representado no hip hop aí, no trap, na música. Graças a Deus, né? Monte Castelo aí, vambora. Vai ter mais gente, tem gente vindo ainda aí. Tem mais gente. Se passou 3, passa mais 3 mil, então. Exatamente. Vamos meu parceiro, vou logo começar te perguntando uma parada. Tu começou em 2020, né? Sim. Ali começou com as internet, autorais as redes mesmo, sociais e tal, viralizando ali. E aí depois tu foi fazendo tuas colaborações musicais, teve Vegana, teve vários trabalhos aí. A gente vai passar por toda a tua carreira aqui, na medida do possível, na medida do que a gente sabe. Mas eu queria começar logo te perguntando, Matheus, como foi esse teu start mesmo, esse pontapé inicial para poder trabalhar nas redes sociais, para poder engajar, porque vamos lembrar que um artista quando começa, ele não tem muito ali soluções para, ainda mais se tratando de São Luís, com as limitações que a gente tem, não se sabe muito por onde começar. A maioria das pessoas ali, elas têm essa dificuldade ali de como dar o primeiro passo. É bem difícil. E eu queria saber como é que foi pra ti, porque não existe um cálculo exato, né, mano? Existem possibilidades e você vai ter que testar. Cada um aí tem seu termômetro, testa da maneira que der, e eu queria saber como foi contigo. Pô, mano, que massa. Então, eu já era muito envolvido com música, né, desde criança. Minha avó me levava pra igreja, tinha uma igrejinha lá na quebrada. E eu gostava muito de ir pra igreja também, porque tinha os instrumentos, a gente conseguia acessar. Bateria, violão, tinha tios músicos. Então assim, eu sempre fui um mano envolvido com música. Já gostava de fazer músicas, gostava de compor, mas não lançava nada e nem publicava nada. Sim. Quando chegou, né, a rede social do Instagram, Facebook, ali chegou. Sim. Aí eu comecei a fazer uns vídeos em 2020. Mas assim, antes foi olhando o primeiro vídeo de outras pessoas, né? Eu cheguei a olhar na época... Hoje são amigos meus também, eu fico muito feliz por isso, mas na época eu acompanhava muito Rafa Chagas e Junho Lorde, que são mano de Salvador. Sim. Eram dois moleques jovens negros também, que pegavam violão, faziam seus vídeos, suas versões, e aí eu começava a pensar, né? Por que eu não faço também meus vídeos pra internet? Não tinha muito ainda experiência vocal, né? Mas já gostava de cantar, já era envolvido com coral, essas coisas. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos. Em 2019 eu tava ainda ali pelo gospel, antes de ir mesmo pra rede social. Sim. Aí eu fui pra uma competição ainda em São Paulo, com uma galerinha. Competição de música gospel? Competição de música gospel, tipo, fui pra uma competição, fui apresentando lá com a galera do Black Music, que já era envolvido, Black Music já é envolvido com R&B, com trap, então a gente já tinha essa ligação toda com a música black. E aí eu comecei, aí saí de lá em 2019, 2020, como vocês falaram, comecei a fazer os vídeos pro Instagram, e aí eu tive uma ideia, né, tipo, peguei uma caixinha de som, botava os beats, começava a fazer as versões das músicas. A primeira música que eu peguei pra fazer uns vídeos foi Caneta Azul. Manel Gomes, sou seu fã. Caneta Azul foi uma das primeiras músicas. E aí, junto com isso, eu tive a facilidade de ter alguns amigos que já trabalhavam com internet. Tipo, aqui já tinha o mano do Sensacionalista, já trampava aqui. O Andrei Monteiro também, no começo dos vídeos dele. Quando ele me chamou também, me deu uma força, já me jogou pra um público. E aí eu comecei a fazer esses vídeos com a caixinha de som, onde meus amigos da minha quebrada me ajudavam, lá na Bom Milagre. E aí a gente começou a gravar em cima de uma laje. Eu fazia os vídeos em cima de uma laje, ou na rua, tanto que até hoje a gente fala, né, que é o menino da laje pro mundo. A gente costuma brincar com isso. Aí eu comecei a fazer versões de pagode, de forró.
E com isso, outros cantores, né, os donos da música, porque eu também fazia covers em 2019 para 2020, os cantores, donos das versões originais começaram a anotar. Pô, massa. a Gostaram, né? compartilhar, gostaram. Isso foi legal. bom, Além do público gostar, aí o público chama, né, também. Começaram a marcar o pessoal começou a anotar. Aí começou a colar produtor, começou a colar empresário, começou a colar cantor. Na época, quando eu fazia as vídeos, por exemplo, quando eu fiz o pagode, o Ferrugem notou, me seguiu, me mandou número, a gente começou a ter uma amizade. Futuramente agora a gente vai ter uma música pra lançar. Porra, da hora. Tudo que vem massa, desse começo, e era um começo bem inocente mesmo. Tipo, eu só peguei os meus amigos, pego o Android, pego o iPhone, quem tiver iPhone, quem tiver Android, quem tiver um celular pra emprestar com a câmera boa. Aí a gente começou gravando esses vídeos na rua. Foi zoado no começo. Quem tá subindo aí nessa laje? Vai cair dessa laje, maluco. Mas assim, a gente tem que... De alguma forma, como vocês falaram, eu só foi mais intuição e amor mesmo pela música. Sim. Claro que eu já tinha uma breve noção do que era musicalidade, do que era... Eu tinha um pouco de noção já sobre o R&B, sobre algumas técnicas, e aplicava. E a Entendi. galera foi gostando. E a gente começa, às vezes, brincando, mas é uma brincadeira que se torna sério, né? Hoje em dia a gente eu já costumo dizer que não é uma brincadeira, embora a gente ame, embora a gente ainda se divirta. Claro. Mas tudo começou como uma brincadeira. Olhamos para uma laje lá da rua, foi subir para gravar um vídeo de Gustavox. Ele dançava brega funk, na época brega funk tava na moda. Eu olhei para uma laje lá da quebrada. Rapaz, essa laje tá legal, né? Mostra um monte de castelo de fundo, os prédios, as casas, as lajes. Vamos fazer um vídeo aqui. Aí ele fez um vídeo dele, eu fiz um vídeo meu. Comecei a fazer vários vídeos lá na laje, outros vídeos na rua. A laje era de um cara que não gostava da gente, porque a gente jogava bola na porta dele. Sempre tem esse vizinho que embaça, né, mano? Mas super liberou depois que viu que tava dando certo. E a gente começou, né, fazendo esse vídeo. Inclusive, quando começou a rolar esses vídeos, a galera do Daqui também foi lá. Ah, massa. Visitou nós. Não, na laje não subiram, mas mostramos a laje pra eles, mostramos tudo. E aí a gente começou esse trabalho com covers. Os covers começaram a me dar números de seguidores, começaram a me trazer um público, uma fanbase. E aí, no meio desse caminho, eu tive a sorte de alguns produtores musicais, empresários, trombarem na carreira. Foi quando o Freud chegou, que é o Freud, ele é um cantor, é um rapper e empresário também, ele é de Brasília, né? Tinha a Alaska For Real na época, que era a gravadora. Não tem mais Alaska, Matheus? Então, a Alaska não tá tendo mais. A Alaska, ele deixou de lado para dar seguimento à carreira dele solo, né? Ele tinha que dar essa focada na carreira dele solo. E eu também tinha que dar essa focada na minha carreira solo também. Chegou a colar lá, conta um pouco mais dessa história pra gente. Fez feat com Cintia Luz, com a galera toda, como foi? Eu fiquei lá durante 2 anos e meio. Brasília? Floyd de Brasília, né? Floyd é de Brasília. Indo de Brasília... Na verdade, acho que ele é de BH, mas ele vive em Brasília. Eu acho que é isso mesmo. E aí eu vivia em Brasília. Brasília é São Luís, né? Brasília, São Paulo, São Luís, Brasília. Mas mais tempo em Brasília. Na época que ele me chamou, já tava tendo alguns rolês de alguns empresários, produtores. Só que eu tava também dando uma segurada pra ver a melhor oportunidade. Eu sempre fui um mano que mirou também mais pra frente. Olhava muito pra frente. Tipo, eu já sabia que... Beleza, fechar projetos musicais aqui seria muito legal e eu já estava fazendo isso, mas eu também estava esperando uma proposta de fora, de um mano reconhecido nacionalmente também, que pudesse trazer mais peso e influência para minha carreira, e foi o que rolou. Quando o Freud chegou, viajei logo, ele perguntou, quando é que tu tá livre? Semana que vem, se tu quiser, meu preto. Semana que vem eu tô aí. Ele, então, semana que vem, arruma tuas coisas e pode colar. Colei, fiz algumas produções com Neo Beats, com Ecologic, que são manos muito... Salve Malak, são gigantes do rap. Do rap, Salve Malak aí, que é o produtor do Poesia Acústica. Exatamente, ele também tem produções comigo, produções tentativas, é a música que tá no meu álbum. Nossa. Vai bater 600 mil agora e o álbum vai bater 1 bilhão, Pétalas e Balas, graças a Deus. E eu sou muito feliz de ter a produção dele, a mixagem do Ecologic. São manos que estão aí no The Box, manos que estão nessas produções super importantes pro cenário musical. E, pra mim, muito importante também alcançar essa etapa de vida. Quando ele chegou, mesmo ainda não tendo tanta ciência do que era esse cenário nacional, né? A galera daqui também. Da música, né? Tu chegou lá no mainstream onde aí tudo acontece, que esses caras são os caras que produzem os maiores MCs do país e tal. Exatamente. Então, foi uma questão muito bandeira. Quando eu pisei novamente em São Luís, o pós,
né? Depois de ter trombado com ele, com a Cíntia, outros caras da cena também. A galera daqui recebeu com o braço aberto, porque a galera daqui também é muito fã da galera do cenário nacional. Sim. E eu acho que essa conexão é muito importante de rolar. Até mesmo pra menosada daqui ver que é uma parada capaz. Tipo assim, é uma parada que até então estava sendo um pouco vista distante pela atualidade, né? A gente que é essa nova galera que faz música aqui, essa galera que faz o trap de hoje em dia, o R&B de hoje em dia, as músicas autorais, porque São Luís tem uma cena muito foda de música autoral. Muita gente fazendo coisa boa, muita gente a gente tem nomes muito fodas aí, tem o próprio Mar Gabriel, que é do meu bairro, eu vou tirar os 3 Ardes Marco, mas fechou. Tem o Gugs, tem a Núbia, tem muita gente, tem a M Paixão. Tem pessoas fazendo altos trampos muito bem elaborados, mas a gente também sente falta dessa conexão e tá fluindo essa conexão. A gente vê Gugs hoje em dia com o som com o Zé Cabaleiro. Exatamente. A gente vê a Nubia agora saindo aí, daqui a pouco vai tocar no Afropunk. E Mateuzinho também fazendo altas conexões maneiras aí há uns anos. E a gente ficou muito feliz na época porque era visto como algo distante, né? E aí de repente eu soltei uma faixa com o Freud, que é um cara que é um dos grandes nomes aí do hip hop, com a Cíntia Luz também. Tive a honra de escrever para a Cíntia Luz. Tô tendo a honra de ter outros trabalhos também hoje, vou ter futuros trabalhos que são com outras referências também, além do Fé Hoje. Tem novidade para contar aí, novidade nova, lançamento novo. Mateuzinho, essas conexões que tu fala é muito massa e tu quebrou uma barreira, porque não é simples quebrar essa barreira saindo de São Luís e tal. A internet hoje, ela permite essa visibilidade, lógico, mas a gente sabe que mesmo assim não é fácil. Eu acho que um ponto interessante que tu tocou é que tu foi pra Laje, mas tu tinha algo por trás que era o quê? Além do teu talento, teu estudo, a tua conexão com a música. Então, que é legal também contar isso pra não ficar parecendo assim, eu vou subir na Laje e vai dar certo. Não foi estuda, à toa, né, galera? Estuda, mano. Faz tua parte, que aí teu talento somar com o teu estudo e tal. Aí, e voltando a falar da conexão e tal... tu lá nesse cenário, no cenário nacional, vendo a parada acontecer, o que tu traz de ensinamento, assim, pra galera daqui? Porque quando tu cola com um cara que tá lá na frente, pô, no cenário do mainstream, Freud e tal, Cíntia Luz, papapá, essa galera toda, ecológica, tu pega os macetes com os caras, claro. Mano, os caras faz isso, os caras faz aquilo. Claro. O que hoje, tu vindo de lá, tu cola com essa galera, tu trazendo de lá, tu falou que tu tá com alguns projetos aqui, daqui a pouco tu fala um pouco mais sobre esses projetos, o que tu chega hoje que tu cola com a galera daqui que fala, galera, pô, eu pesquei isso de lá, vamos fazer assim, pá, o que tu viu de lá que tu acha que aqui ainda falta? Muito maneiro, muito maneiro. Tipo assim, esse é um ponto que eu acho que falta muito, as pessoas buscarem esse estudo, às vezes, na base musical. É importante demais a gente ter base musical. Tem 2 fatores que eu acho muito engraçado. Tipo, tem um beatmaker, que às vezes eu vou usar o beatmaker de exemplo. Tem um beatmaker que ele não estudou, no caso, música em si, né? Não tem uma noção de base, tipo, de tom, de nota, teoria musical. Mas ele tem um feeling de ouvido, de muitas coisas que ele consegue aplicar, que às vezes um cara que tem a teoria musical... Quando ele vai pro estúdio, ele não consegue aplicar da mesma forma. Claro. Às vezes são questões de feeling, né? Mas quando esse cara que é beatmaker, que ele não tem a noção e ele pega o feeling, né? Ele avança muito mais. E quando eu fui pros estúdios, eu notei que, tipo assim, até lá também, mesmo sendo um cara tão pra frente, eles não têm essa noção, às vezes, de teoria musical. Tão pra frente. Porém, equipamento é uma coisa que faz a diferença. Faz mesmo. Hoje em dia eu falo muito pros meus amigos, tipo assim, é muito difícil com a realidade que a gente tem. Tipo assim, o cara trabalha, tem um salário mínimo e uma placa de áudio de qualidade já é 2,5. O cara tem que pagar a conta, às vezes tem que pagar um aluguel. É uma outra realidade. Então assim, já é uma coisa que a gente sai em desvantagem. A logística de São Luís, às vezes, é um pouco longe demais de tudo. Também acontece. Total, a gente mora na ponta. Então assim, às vezes tem mano meu que tá lá em um estúdio com vários MC brabo. E aí ele fala, mano, cola pra cá, não sei o quê. Pô, mano, tô em São Luís, não sei o quê. Mas a gente sempre cola. Então, assim, a gente teve até uma reunião essa semana, eu tava numa reunião sobre música independente. E como é difícil, né, mano, a gente ser independente. Eu tive, de certa forma, um acesso a mais, porque logo em seguida de fazer todos esses conteúdos independentes, eu achei um padrinho também, né? Então, como é bom tu falar sobre isso, que eu não só subi na laje... O vídeo deu certo, viralizou, pá, foi pra internet. Às vezes acontece, o cara viraliza, a internet toma de conta, o empresário já chega
e tal. Essa é a fórmula que a gente mais usa. Eu uso muito a internet, porque a internet ainda assim, de todos os métodos, a mais gratuita, o que é mais grátis é a internet. Exatamente. E olha que a internet hoje em dia já cobra algumas coisas. Já paga impulsionamento, já pede dólar, já pede... Até pra galera que tá assistindo entender o que o Matheus quer falar com mais grátis, né? Porque esse cara aqui, a mais barata ainda. A mais barata ainda é muito caro, entendeu? Então, assim, é uma realidade diferente, mas eu conheço alguns manos que são muito bem organizados hoje em dia, que se dedicam. Hoje já tem leis de incentivo para isso, para que a gente possa se inscrever. Informação é uma parada muito importante, né, mano? Então, assim, se você não tem, às vezes, a informação devida, às vezes você tá perdendo muita coisa. Tipo, teve muitos anos que, graças a Deus, eu tinha padrinho, mas se eu fosse humano 100% independente, as leis de incentivo teriam me ajudado. Participar de leis como Aldir Blanc, essas paradas que às vezes incentivam artistas Já tá abrindo independentes. muitas portas, né, Tá cara? abrindo, esse ano também tá tendo. Então, assim, artistas independentes, pesquisem no YouTube, pesquisem. Tem aula pra isso, hoje em dia tem tudo. Mas falando de música mesmo, eu acho que o primeiro passo tem que ser a ousadia, né? A gente tem que ousar. Primeiro, o cantor, o MC, o b-boy, o DJ, a gente tem que primeiro decidir mostrar que a gente faz isso. Como é que eu vou saber que o cara é DJ se ele não vier pra mim com uma CD, um tablet aqui, mostrar e falar, eu toco, eu faço isso, entendeu? Então, assim, essa foi a válvula que eu achei. Eu fui pro Instagram, os padrinhos vieram, me ajudaram logo em seguida, eu já viajei, já tive as conexões. E falando sobre o que eu aprendi muito do lado de fora, é que, mano, os caras só pensam, tipo, em música mesmo que acerte, entendeu? Os caras têm essa parada mesmo, mano, do que... Claro que toda música é música e vai ter um público pra isso, mas os caras têm essa parada de falar, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Eu aprendi muito com isso. Quando eu levei minhas músicas também pra eles, tipo assim, os caras falaram, Matheus, tuas músicas já são muito boas, mas eu acho que tu pode isso, pode isso. É claro que a gente recebe conselhos, mas a gente tem que continuar sendo autêntico. Claro. Tipo assim, a gente tem que continuar sendo autêntico. Até porque teve gente muito grande na história da música que aceitou o conselho e estragou seu trabalho. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas coisas no meu trabalho que eu me arrependo de ter ouvido, às vezes, algumas pessoas. Acontece, meu amigo. Isso é normal. Na próxima eu já não vou te ouvir. Já erra só uma vez. Eu vou te seguir. Tudo que tu fala eu faço ao contrário. Mas tem coisas também que a gente tem que dar ouvido. Tipo, eu aprendi muitas coisas com o Neo Beats, com o Ecológico, tipo, sobre gravação. Os caras falavam muito pra mim, Matheus, foca muito na questão da qualidade sonora do teu som, em como vai ser gravado. Tu tem que ter um som bem mixado, às vezes, pra bater numa caixa de som, pro som não ficar pra dentro. Tu tem que ter um som... E aí vem as visões também técnicas, né? Sim. Os caras chegavam pra mim e falavam sobre como eu poderia cantar mais, que eu devia explorar mais, às vezes, vocalmente. Eu sou um cantor de R&B. Certo. E a gente sabe que o R&B, ele tem diversos nichos. Tem a galera que é muito mais nichada no R&B, que curte o R&Bizado mesmo, com melisma de cima a baixo. Já tem gente que não é tão fã de melisma. Eu sou um cara que fiquei também bem popular na internet por praticar versões com melisma, criar umas escalas diferentes, maneira. Mas, tipo, a educação vocal, a educação musical também tem que estar junto com isso, tá ligado? A gente não pode fazer demais pra exagerar e não cansar. Isso é pra tudo, pro trap, pro R&B, pro rock, pro pagode, tudo tem que ter a educação musical também no meio. Então, quando hoje em dia eu troco ideia com meus manos que fazem trap, que fazem R&B, os que são mais próximos que eu aconselho mesmo, tipo assim, pô, mano, esse teu som, eu acho que tá faltando mais isso aqui, eu acho que tá faltando focar nesse beat, deixar o beat às vezes mais simples. O beat tá cheio de coisa demais, ou depende muito da proposta, né, mano? Claro. Porque a gente não tem fórmula, entendeu? Eu tô falando tudo isso daqui como meu conselho Cada de caso vida, é um mas cada caso. caso é um caso, entendeu? Cada caso é um caso. Então, assim, eu dei certo subindo na laje, pegando uma caixa de som, cantando no bruto, porque eu também queria mostrar pra galera o quê? Não fui logo pra estúdio. Sim. Já tava em produções de estúdio, mas continuei fazendo vídeos de forma cru, que era uma caixa de som, eu cantando aqui e a câmera me filmando. É o orgânico da internet, Orgânico, né? pra galera olhar e falar, caramba, esse menor, ele já é bom sem estúdio. Imagina esse menor dentro de um estúdio. Isso conta muito. Isso foi uma parada que eu pensei e que acabou dando certo. Outra coisa que eu acabei criando também de identidade foi o bordão. Que eu fazia Mateuzinho na voz. E a galera começou a gostar. E disso a galera começou a me chamar de Mateuzinho na voz. Hoje eu uso só o Mateuzinho no Spotify, no YouTube. Sim. Mas a galera ainda me chama. Ainda te chama, E pra diferenciar, pra achar no YouTube, às vezes, Mateuzinho na voz. Digita, já aparece o meu logo. E, como tu tá falando, de experiências, eu trouxe sobre
Tem, mas sempre que eu tô gravando com o MC solta uma barra nova, eu, caramba, mano, eu já vou anotar e se escrever ao contrário ali numa outra. Tipo assim, caramba, o cara já escreveu coisa. Isso é autêntico, né, mano? Hoje em dia eu gosto de escrever sobre coisas que de fato vêm na minha cabeça. Tipo assim, são versos não tão comuns, mas comuns às vezes. Tem versos que são mais comuns e colam. Tipo assim, meu verso mais tocado não é meu verso favorito. Então assim, a gente não tem uma fórmula mesmo, tipo, minha música mais ouvida não é minha música que eu diria que é o meu verso que eu falo assim, caramba, esse verso aqui é o que eu mais escrevi, entendeu? Mas tem músicas ou vídeos que eu já fiz pra internet que eu pensei, esse vai viralizar, deu certo. Tem outros que não. Então assim, o importante é a gente manter. Eu acho que pra todo artista, o importante é ele botar a cara primeiro. E fazendo, de qualquer forma, fazer. Primeiramente tem que fazer. Esse lance de ser perfeccionista também, de tá ruim demais, ou tá bom, ainda tem que ficar melhor, mano. Isso atrapalha pra pôr, às vezes, o som tá legal, tu vai enchendo de coisa, quando tu percebe que tá uma salada, pô, e o início já tava bom, né? Atrapalha, pô. Eu acho que isso é um problema pra uma pancada de artista, cara. Em tudo que é lugar do Perfeccionismo. mundo. Você, e essa sede, independentemente do estilo que tu toca e tudo mais, mano, muito artista que tá no começo de carreira tem dificuldade de entender que menos é mais. Até pela necessidade, como, digamos, um funcionário que chegou hoje na empresa, ele quer mostrar que, pô, ó, eu sou apto a fazer isso aqui, eu consigo fazer. Só que aí, às vezes, você exagera na voz, exagera numa virada de bateria, exagera no refrão, quanto, na verdade, se você fizesse menos um pouquinho, ficaria muito mais gostoso de ouvir, muito mais legal. E eu acho que esse é o trabalho da maioria dos artistas, pelo menos que eu conheço no underground, é e polindo esse trabalho, né, cara? É uma evolução, né? De achar meio que um termômetro, Matheus, pra isso aí, pra poder de verdade encontrar ali a fórmula que agrade os outros, mas também agrade a ele, porque, pô, eu sei que tem muita gente que faz música assim, mas de verdade o ideal não é fazer música só pra agradar os outros, é pra te agradar também. Acho que é um momento aí da conversa, tu falou que, pô, tu gosta de fazer, apesar de que virou um trabalho, é uma coisa que tu te diverte fazendo. Pô, me tem que ter essa parada, mano. Eu sempre digo que na hora que eu não me sentir mais nem um pouquinho ansioso, que não der um friozinho na barriga na hora de subir no palco, acabou bem ali o meu trabalho com a música. Eu vou ter que fazer outra coisa, achar outra parada pra, sei lá, pular de bang jump pra eu poder me emocionar. Mas eu vou ter que dar um jeito de achar outra empolgação pra minha vida. Mano, eu falo muito sobre isso, que a galera ainda pergunta assim, né? Há alguns anos agora cantando já em alguns festivais, alguns shows. A galera pergunta muito se a gente fica nervoso. E eu falo que eu curto demais ficar nervoso antes também, porque é aquela sensação nova sempre. Cada dia no estúdio é uma sensação nova. Cada música, cada beat. A galera fica, meu Deus, mas todo dia você está pro estúdio e cria uma música nova? Eu, sim, mano, é isso. Porque todo dia é uma energia nova, todo dia é uma proposta nova. Sim. E eu acho que o artista, todo dia ele vai se identificando. Tipo, minhas músicas de alguns anos, eu considero elas bem mais maduras, bem mais coerentes, bem com mais lógica do que as primeiras músicas que eu pensei em apresentar. Claro. Tanto lógica musical, quanto lógica de letra, quanto lógica melódica. Sim. Tudo a gente também melhora na nossa performance, a gente aprende a aplicar. E sobre esse lance de... Eu acho que esse foi o lance que eu mais aprendi mesmo, olhando os caras gravando também, olhando como é que eram as gravações, olhando como é que os caras aplicavam. A maneira como os estilos produz, de né? composições. A maneira como o cara produz, ele grava o verso integral, ele grava por partes. Isso tudo é interessante tu ver os caras fazendo. E tipo, hoje em dia eu curto fazer até de diversas formas. Tipo, chego no estúdio, eu gosto de gravar às vezes em freestyle. Sim. Já pego o microfone e já vou criando de vez. Sim. E aí vai mudando, se for o caso de mudar. Ou gravar por parte, ou escreve. Sim. Ou vai fazendo composição com alguém. Que foi a última que eu cheguei a fazer, tipo, quando eu comecei a fazer minhas músicas. Até ano passado, na verdade, eu escrevia muito somente pra mim. Ó. O único caso diferente foi a Cintia Luz, que eu escrevia a culpa é minha, a parte dela, e escrevia a minha parte. Aí a gente lançou esse trabalho de compositor, trabalhando pros outros, tu não faz. Tu faz mais então, pra ti. agora eu tô fazendo. Tá fazendo. A gente, ano passado, cheguei a colar pro Rio de Janeiro. Aí colei alguns campos de composição. Foi um rolê muito doido, trombei vários manos super foda. Que, tipo assim, a música brasileira toda tava naquele rolê. Massa. Sertanejo, forró, pagode. Era só compositores mesmo? Só compositores, tinham cantores também, tipo, inclusive, trombei lá
Inclusive lá que eu trombei esses manos que eu falei que foi por causa deles que eu comecei a gravar os vídeos. Foi muito foda. Que é o Rafa Chagas e o Júnior Lote, são manos de Salvador. Sim. Muito foda. Rafa Chagas, ele que fez a música, aquela do Léo Santana, é sensacional. Sim. Que foi música do carnaval aí. Sim. Muito massa também. Ele fez outros pagodes, fez Deixa Tudo Como Tá, do Thiaguinho, fez Falta de Tudo. Mas quando eu fiquei em São Paulo mesmo, no Rio de Janeiro mesmo, que aí eu pisei e eu vi que a galera me conhecia, foi muito legal. Eu chego nesse rolê de composições e os caras, mano, 5 horas é uma música muito massa, não, Vergana é massa, nós curtimos uma música demais, pô, mano. Tu é Brasil já, pô, fica tranquilo, mano, tu é ponta do Nordeste, mas tu é Brasil, nós tá ligado na tua, então foi muito massa. Nesse rolê trombei com Bochecha. Bochecha? Bochecha. Cara de compositor, Inclusive agora a né, gente vai soltar uma faixa braba. Eu costumo dizer que eu, como eu falei, eu mirei lá na frente, né? Eu olhei de um jeito diferente. Tipo assim, eu falei, não, beleza, eu vou bater tanto Sky de seguidores pra eu já ter um público. Sim. Pra também eu não chegar. Beleza, tu vai jogar na internet, vai jogar pra quê, às vezes? Tipo assim. Quem é que vai ouvir, tá ligado? Tipo, eu já fui um cara que já pensei, não, vou pegar primeiro meus primeiros 50 mil seguidores, vou pegar meus primeiros 100 mil. Não é que a pessoa tem que fazer isso. Sim. Eu quis fazer isso. Virou teu público-alvo, papapá. Eu virei essa no parada. público-alvo primeiro, trabalhando nos covers. Eu vi que tava dando segmento. Ainda tinha uma dúvida muito grande entre o pagode e o trap, porque eu também cantava um pagodinho aqui, já dava umas palhinhas de pagode, mas já gostava muito de trap, de R&B. E foi o que começou a me trazer público. Meus vídeos fazendo trap e R&B começaram a me trazer público, aí eu falei, não, é o que tá fomentando, é o que tá me botando pra cima, eu vou seguir com isso. Já gosto disso, vou seguir fazendo. Sim. E aí foi que quando eu soltei a minha primeira música, a galera do meu Instagram já tava há um tempo já pressionando. Cadê tua música autoral, cara? Cadê a música autoral? Eu, calma que vai sair a primeira. Soltei a primeira, a galera usou muito, graças a Deus. Foi uma música que eu também, Vegana, que eu escrevi o verso já imaginando o trend, quando eu escrevi Ela Gosta de Jazz, sabe que é bonita da cabeça aos pés. Eu, pronto. As meninas vão usar no Instagram, todo mundo vai se achar bonito e vai ser lindo. E aí, deu certo, trend no TikTok, trend no Instagram, mais de 60 mil Reels, alguns com 1 milhão, artista usando. Rebeca Andrade, sou muito fã. Usou, Rebeca? Usando no TikTok. Não, o time todo da ginástica usa, na verdade. meu Deus, que Tipo, eu fui acompanhar agora pode eu fui crer. acompanhar agora as Olimpíadas e eu fui ver a galera. Pô, mano, tem alguns atletas até que me seguem também no TikTok, no Instagram, Cara, massa que foram demais. medalhistas. Tipo assim, foi sem, digamos, um marketing bem bolado mesmo, foi TikTok e Instagram. Sim. Postei um vídeo, o vídeo lá a galera começou a usar, a galera gostou da voz, gostou do verso. Sim. E aí o vídeo viralizou. E logo em seguida eu fui soltando A Culpa é Minha, com a Cíntia. Já fui soltando Beijinho, já fui soltando... Então, as minhas 4 primeiras músicas, eu tinha pedido a meta para Deus. Eu sei como é que é o cenário e tal. Eu sei que a gente é daqui, de São Luís, mas assim, me dá uma ajuda aí. Pelo menos eu quero bater 50 mil views, senhor. E aí a gente tá hoje aí com a música com 20 milhões lá no Spotify. Cara, que lindo, pô. Mais 10 milhas no YouTube. Fora os outros trabalhos também. E os trabalhos independentes, porque esses trabalhos são trabalhos que eu fiz na Alaska. E aí hoje eu tenho também o álbum de forma independente pra ter no Tu tá milhão. independente ou tu tá com alguma gravadora, Matheus? Então, no momento eu tô independente. No momento eu sou o meu CEO, sou o meu próprio empresário. Massa. Tal. Tenho sócios também que me ajudam no trabalho. Sim. Mas aí eu tô ainda como independente. A gente tem algumas propostas boas sempre batendo na porta, mas ano passado foi um ano que eu tentei e tava carregando a tecla também do independente pra mostrar pra galera que a gente também consegue. Claro, claro. Até porque tinham propostas de algumas gravadoras que não eram vantagem nesse sentido. Entende? Tipo, ele tá me oferecendo a produção, eu já consigo produzir, eu já consigo fazer o clipe. A minha rede social já consegue fazer a conexão com a maioria ou grande parte de artistas que eu Isso. admiro e gosto. Eu já consigo mandar um alô no cara e o cara já me responde hoje em dia. Então, assim, tem coisas que a gente tem que ver pra onde é que Não vale a pena. compensa, né, cara? Não compensa eu abrir mão de 50% de mim, 60% de mim, até porque grandes gravadoras também, a gente tem que falar isso pros artistas. Grandes gravadoras, às vezes, têm grandes porcentagens também. Eles querem tirar metade ou mais do que a metade do cara. E estão aplicando a mesma coisa que às vezes a gente consegue gerir, mas nem todo mundo consegue. Então, assim, tem aquele preço.
eu posso abrir mão às vezes, não é um abrir mão, mas é uma Tu reinvestida. já tá mais autossuficiente, né? Autossuficiente. Eu já vi muito artista tá chorando mesmo em rede social preso à gravadora, pô. Vi artistas como Anitta, como Canário. Pô, a Anitta teve um B.O. doido. Não, Canário em cima do trio, desabafando, falando, galera, tudo que eu vou ganhar aqui eu vou ficar com 20%. É Saca? triste, O cara mano. pô. É triste. É engraçado. Tenso. Eu já assisti muita gente falando sobre esse tipo de coisa e apesar de eu ter uma opinião formada pra mim, né? Eu entendo que cada um vai ter a sua vontade, seu método de trabalhar, mas o que eu observo é que muita gente entra nesse esquema, obviamente no objetivo de crescer, expandir o seu trabalho, porque obviamente com a Alaska tu teve uma visibilidade que se tu tivesse sozinho o tempo todo tu não ia ter. Total. Né? E a gente sabe as dificuldades também, as coisas, existem coisas que rolam por trás. E foi né? uma parada também que foi de artista pra artista. O Freud era artista, entendeu? Isso, aí é outra história. É outra Eu ainda acessibilidade. ainda acho que é ainda mais diferente ainda, porque aí o artista ele tem essa pegada de poder, pô, pelo menos é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Que o artista tenha a acessibilidade de, não, mano, não vou fazer com o meu brother aqui o que eu não gostaria de que fosse feito comigo. Mas quando se trata de gravadora, até porque assim, a conta tem que bater, né, mano? Essa é uma tecla que eu fico sempre batendo aqui, explicando pra galera, ó, a conta precisa bater. Se não bater, ó, o produtor da casa de show, a banda, o artista que vai tocar, o público, o cara que tá trabalhando no bar, mano, todo mundo tem que acertar sua conta, porque a partir do momento que a conta desequilibra pra um ou pra outro, Pesa. a engrenagem para de girar, né? E pra gravadora, ela vai ter que tirar a parte dela, pra poder te jogar lá pra cima. É uma fazer real o esquema. investida. E aí cabe a ti, obviamente, saber, ó, hoje, e eu fico muito feliz de ver quando um artista ele consegue ser autossuficiente, porque eu acho que é massa e tal, apesar de que eu sei que, como um artista autossuficiente, é muito difícil fazer tudo, né? Hoje existe uma sobrecarga de trabalho em cima do artista que ela É precisa um ser caminho, conversada. caminho mais lento, eu diria até. Mas é um e processo que vale a cansativo. pena também, é cansativo. É. Porque você cuidar de tudo, tem uma empresa para cuidar e hoje em dia a gente prega muito isso, que o artista ele tem que estar preocupado com a arte. Isso. Porém, se ele puder, e ele deve, na verdade, fazer isso, ele deve se dedicar para entender algumas coisas sobre contratos, Com sobre certeza. investimentos, sobre Até pra não ser direitos. enganado, né, mano? Pra não ser Tem enganado. vários casos aí na mídia que a gente vê, Pepe e Neném, por exemplo, um monte de casos, assim, de grandes artistas que quando foram se enxergar ali e começam a entender isso aí, Matheus, que tá falando, Já era tarde. já era tarde demais, já tinha pego um prejuízo gigante. Eu queria ter tido muito mais conhecimento quando eu comecei. Isso. Quando eu fechei com a Alaska, aconteceram coisas muito boas e eu sou grato a todas. Porque a gente foi uma parada com um artista, Aham. não teve um belo de, vou te amarrar, vai ser isso aqui de multa, se tu quiser sair de boa. Falei, mano, vai ser isso, Entrou né? e saiu pela porta da frente, Pela porta da tranquilão. frente, tranquilo, entendeu? Bacana, isso é massa. Mas tive na minha vida, na carreira, problemas quase com algumas outras gravadoras que tentaram fechar. Nesse período que eu fechei com a Alaska, eu tive um BO com uma outra gravadora, que era uma gravadora muito foda, é muito foda, inclusive, de São Paulo. Me puxaram pra trabalhar na época, só que aí demoraram pra caramba, me enrolaram durante 6 meses sem resposta, sem nada, e eu, pô, mano, vou seguir meu trabalho. Segui meu trabalho, aí quando eu segui meu trabalho, que eu anunciei que eu tava com o Freud, aí os caras ligaram, aí falaram que ia meter multa, que ia chamar advogado, que não era assim, sendo que eu não tinha assinado nada. Aí eu parei pra pensar, imagina se eu tivesse topado. Eles te deixaram na geladeira. Sim, tipo, foi só tipo um. Vamos fechar? Vamos, pô, beleza. Palavrado. Pô, top, palavrado, entendeu? Beleza, vamos fechar, não. Eu tô disposto a ir pra São Paulo conhecer, trampar com vocês. Era uma gravadora muito foda também. E aí, na época, eu já me liguei no outro lado da moeda também. Bem ali eu já me liguei no quê? Que tinha O outros que tava interesses, funcionando, é. outros interesses. E tem gente que faz isso também pra aprender artista, tá Com ligado? Tipo, certeza. às vezes não é só pelo trabalho. Tem empresas que são grandes empresas que fazem só trabalhos pra, tipo, como é que eu posso dizer? Ter uma massa fonográfica, entendeu? Massa isso. fonográfica, tipo assim, Mais eles... quantidade, menos qualidade. Exatamente, tipo, muita quantidade e pouca qualidade, ou seja, tem 25 MCs fazendo 500 músicas. Beleza, mas dessas 500 músicas, 100 estão batendo 1 milhão, porque 10 são mais estourados e os outros 15 ficam na Tá geladeira. no limbo. E aí pro cara estourar, às vezes ele mesmo tem que estourar uma música dele sozinho na net. Aí depois que estoura, a gravadora vem, investe, bota um clipe e toma 70% da É o parada. curioso já caso vi do gente artista. chorando, É o curioso caso acontece. do artista que ele tem gravador e é independente ao mesmo tempo. Não, e pior, Esse aí é um dos... Eu acho que é o caso que mais acontece.
E quando o cara não pode lançar, porque tem contrato, eu vi um mano da Bahia uma vez desabafando, ele foi parar numa clínica psiquiátrica porque ele não podia lançar o som dele, porque ele tava fechado com a gravadora e a gravadora não autorizava, mano. Olha a loucura disso. Pô, é loucura. Tem um parceiro, o Wallace Viana, ele é muito bravo. Pô, pessoal. O Wallace Viana, ele é muito brabo, ele é um mano que também, eu tava nessa roda de camp, ele tem uns trampos aí com a Anitta, muito foda, tava tocando com ela agora. É o Hitmaker, no caso, não sei se vocês já ouviram falar. E aí ele me contando uma história dele, que ele fechou um contrato com um mano, só que nessa época ele tava bombando muito e esse mano tinha um outro artista bombando muito. E aí o cara contratou ele, mas contratou ele só pra amarrar ele e o artista que tava antes com ele continuar bombando. Que nem time faz. Contrata o jogador pra impedir Bota no banco e deixa o meu jogador ali. Pra não favorecer o outro time, não vai passar o outro time. Exatamente. Essas paradas acontecem, pô. Essas paradas acontecem. Então, assim, eu digo muito pra galera que é independente. Porque, mano, existe realmente esse caminho. Eu posso abrir mão de 10 anos da minha carreira, 50%. Se eu for hypar, tem gente que abre mão pela fama, pra hypar, mano. Sim, claro. Pra hypar, porque 50% ainda é melhor que nada. E às vezes também, eu tava vendo, tô falando agora há pouco sobre o lance de tu pedir pra Deus, tal, porque tu tá aqui em São Luís e tal. A gente sabe que a dificuldade, né? Uma coisa que é pertinente nas conversas com os artistas que passam por aqui, a gente falar sobre essa dificuldade, a nossa geolocalização aqui não é tão favorável, a gente tá muito distante, uma passagem é muito cara pra tu ir pra onde tá rolando um festival, um evento importante. Só a logística já é panca. E ainda bem que é como a gente começou a falar aqui, né? E agora a gente amarra esse assunto como um todo. A internet tá aí pra isso, né? Mas a internet tá aí pra isso. A gente fala um pouco sobre esse lance de dificuldade, mas eu sou, por exemplo, um mano que eu nunca fui de chegar pra rede social, chiar, falar que a galera não valoriza. Pelo contrário, mano, eu tive um corre muito valorizado aqui em São Luís desde o começo, eu digo pra mim, entendeu? A galera me recebe muito bem nos lugares. Claro que a gente quer um calor a mais, mas eu também entendo que isso é um processo, né? Tipo assim, eu sei que as coisas ainda vão caminhar mais pra frente pra outros fatores e outras coisas acontecerem. Às vezes tu é o começo da história, né? Exatamente, entendeu? Então quando eu falo, eu pedi esses 50 mil, que eu falo até zoando, mas eu realmente falei, né, na inocência na época, 50 mil, 100 mil, que vai parecer muito. Mesmo não sendo, mas já sendo muito. Porque se tu for parar pra pensar, bota 5 mil pessoas em um lugar já é muita coisa, entendeu? Fazer um show pra 5 mil pessoas é muita coisa. E quando aconteceu, da música passar 50, 100 mil, 200, 1 milhão, que aí foi a primeira vez que eu peguei 1 milhão, mas tá preocupado demais com o número. Nem me preocupo com o número, mas era uma meta que eu queria ter. Sim. Eu quero ser 1 milhão de vezes ouvido sim, e tal. E quando eu fui ouvido, eu comecei a olhar e falar, essa parada é muito real, essa parada tem um caminho que dá pra ser seguido, entendeu? Tem um caminho que dá pra ser visto, porque até então a gente parecia que tava olhando as coisas muito como improváveis ou muito longe, muito distante de aparecer, muito distante de acontecer. E não foi, né? Tipo, eu vi acontecendo uma vez, 2 vezes, outras vezes. A gente segue nessa meta, porque como eu falei, não é uma fórmula. Às vezes a gente tem músicas que vão lá e tem outras que não vão. Mas trabalho é trabalho, a gente não faz. E eu não faço por números, faço pelo público. Eu tenho a noção de que hoje em dia tem uma fanbase que quer me ouvir. Independente se uma música tá com 1.000 ou 1 milhão, a galera quer ouvir a tua voz, entendeu? A galera quer ouvir teu trabalho, quer ouvir tua visão. E pelo que tu tava falando aí, já deu pra perceber que tu é um moleque que tem a cabeça no lugar em relação a isso, entender, né? E fazer entender pra galera também que tá assistindo, que se esse 1 milhão não viesse, se a 50 mil... não viesse, o trabalho tem que continuar fazendo, até porque eu sempre bato também nessa tecla aqui de explicar que, galera, música pra todos nós é terapia, compadre, é outra parada. Tu faz, em primeiro lugar, porque tu te sente bem, é a parada que tu gosta de fazer. Sim. E aí tudo que vier é consequência. Aí existem grandes consequências boas, maravilhosas. Às vezes a estrada é um pouco mais árdua. Você não pode se culpar se as coisas não bate vêm, uma ansiedade. Tipo assim, a galera gosta, graças a Deus, gosta muito do meu trampo. Considera a minha voz uma voz muito maneira. Sim. E tem uma pressãozinha do tipo assim, caraca, mano, como é que esse mano não estoura logo de vez? E essa ansiedade também entra no nosso coração também, a galera chega todo dia e fala, aí, mano,
O que tá faltando, mano? Tu é muito bom, tu tem que estourar, mano. Ah, não sei o que. Aí cita nome de outro MC. Ah, esse MC aqui nem é tão bom quanto tu e tá lá. E eu tento não deixar essa energia acessar minha mente. Porque eu sei que o cara tá lá por merecimento dele, não tem nada a ver comigo. Eu não vou tacar, a galera não me valoriza, não, pô. Tipo, na hora que minha voz aparecer pra tantas pessoas, eu quero que fique e vai ficar, em nome de Jesus. Eu acho que quem reclama muito se atrasa, mano. Se você começa a reclamar demais na internet, você também fica com uma energia de reclamar. Chato, é isso que eu acho. Tem muito artista que vai pra internet reclamar do público, reclamar que eu trampo pra porra e ninguém me ouve. Eu acho que esse caminho, ele é um caminho que te torna um cara chato, ó. Te torna um cara chato. Eu acho que tu mais afasta teu público do que propriamente tu traz gente pra ti, pô. Total, mano. Mas isso aí é só um reflexo da vida, né, mano? Pô, ficar colando com um cara que só fala o tempo todo de coisa ruim, que bota a parada, que nem eu tava te falando aí, pressão baixa pra caramba. Mano, tu cara não vai querer ficar tem que andar sempre com o mano que tá pra cima. Pensar no progresso também. Quando né, eu comecei a fazer meus vídeos lá na quebrada, eu até falo isso brincando demais, porque a minha quebrada é uma quebrada de muito moleque que gasta muito, entendeu? A gente zoa muito com todo mundo. Ah, moleque que joga bola e tal, aí os moleques lá jogando bola. Jogador profissional, aí os caras falam, nem pra maluco te dar um carrinho na hora do jogo. Tipo, essa zoeira assim, né? Sim. E comigo também aconteceu na época, porque São Luís, mano, quebrada. Aí os caras, mano, que negócio é esse daí de R&B, que tu canta aí R&B? Porra, essa aí de trap, o que tu tá falando, mano? Que bagulho é esse? Canta esse negócio aí não, mano, canta pagode, canta forró, canta uma coisa daqui. E aí entra aquela parada da gente querer de verdade, né? E aí eu sempre falava muito pra eles, não, mano, é isso, vai ser isso, vai dar certo. Sobe nessa laje aí, parece um doido, fica aí nessa laje. Então assim, eu tive manos que alguns atrapalhavam demais, às vezes tentando botar esse tipo de energia negativa. Sim. Mas eu sempre fui um mano que colei com uma galera que acreditava em mim, que filmava, que partia pros shows. Por muito tempo a minha equipe foi meus amigos, né? Tipo, meus amigos eram DJ, meus amigos faziam as dobras pra mim. Sim. E tudo isso de graça, que o cachê também no começo não era aquela... Mas depois a gente, como eu falei, tudo vem de uma brincadeira, mas a galera também vai vendo a disposição da gente. Claro. Do primeiro show pro segundo, pro quinto show, que a gente já tava com placa, com DJ, com coisa, com fogos. Toda amarradinha, assim, já é tudo bonitinho. Já é tudo diferente. E se a gente também não tratar o nosso trampo dessa forma, pô, a galera não vai tratar. Se a gente só trouxer a energia do, não me valorizam, não me escutam, não sei, não vão ouvir, mano. Não vão ouvir, porque assim, cara, eu nunca ouvi um MC porque ele reclamou. Eu nunca ouvi um cantor porque ele reclamou. Depois o cara tá reclamando. A gente ouve o cantor porque o som dele tá batendo, porque ele tá cantando, mano. O cantor tem que estar cantando. Exato, tem que estar lançando música. O cantor tem que cantar. Não, é que nem esse papo do rap da geração, que os cara ficam falando, pô, mano, a gente na nossa época, ou então, pô, o rap das antigas, mano. É música. Vai pegar um público, vai pegar outro público. Cada público tem seu conheço público. Um moleque novo que só escuta Racionais. Saca? E conheço um moleque, cara mais velho que só escuta tu trap. vê o Mano Brown, pô. Mano Brown cola com todo mundo, pô. Pra tu ver, o próprio cara que tá lá, que cola fez com todo mundo, colei no aniversário do homem, comi um bolo com o homem. Foi mesmo, pô. O rolê mais aleatório do ano passado. Conheci o Mano Brown e o Ice Blue também. Cara, que foda. O rolê mais aleatório. Sobe a fotinha aqui. Passa pra gente que André sobe na edição. É bacana. Tem que subir no cantinho da mano, foi um rolê muito massa. O cara ficou, pô, mano. Mano, e tá a galera toda. Tipo assim, o cara é um dos... Pode ser, pra mim, né, um dos maiores e maior, talvez, assim, da visão do hip-hop brasileiro. Mano, E tem muita gente que se prende a rap de visão, mano, eu acho que tem vertentes pra todo mundo. Porque, mano, na verdade, música, e eu acho que é a coisa que eu mais digo, música, ela preenche uma lacuna de cada um da forma que ele quer. Tem gente que gosta de ouvir músicas de sofrência, porque naquele momento o coração tá pedindo isso, a mente tá pedindo isso. Tem gente que gosta de um rockzão pra agitar, tem gente que gosta já de ouvir um pagode, tem gente que já gosta de ouvir um funk, porque a energia dele é igual de putaria, gosta dessas paradas, gosta de um paredão, gosta de uma parada... E dá pra gostar de tudo também. E dá pra gostar de tudo. E tem eu. Tudo de acordo com o teu estado. E tem eu que gosto de tudo, escuto tudo também. Mas acho que é isso também. Mas eu acho que é isso, mano. Tipo, a gente tem que se desprender dessa visão de que não valorizam e se autovalorizar em primeiro lugar, mano. Com certeza. Pra eu falar que esse bagulho aqui é caro e convencer alguém, eu tenho que primeiro botar isso na mente dele. Se eu ficar falando, vocês estão reclamando do preço. Entendeu? Então assim, a gente tem que só aplicar.
E Matheus, como é que tá rolando pra ti essa parada assim? Porque, pô, como a galera tá te escutando cada vez mais, tu tá nos rolês e tal, como é que tu tá funcionando com show? Tu já tá fazendo turnê? Como é que tu tá... Meu mano, então, organizando isso? Ano passado foi um ano que a gente fez alguns shows. Ano passado e esse ano, na verdade, a gente começou a fazer os shows mesmo fora do estado. Ano passado foi o primeiro show que eu fiz em Teresina. Aí depois foi pra São Paulo. Aí a gente fez também em Rio de Janeiro, no Rio Tchussi. Foi muito massa. Muito bom. E foram shows e a gente investiu ano passado também muito em gravação. Foi um ano que eu passei bem fora daqui de São Luís. Sim. Mas todos os shows de trap que rolaram também em São Luís, a gente também tava. Tava no de Matuê, o Will. A gente tava no Beat Fest. Esse ano nós tá de novo, também avisando novidade nova. Mateuzinho no Beat Fest esse ano. Tá, não foi anunciado, né? Não tá dando esse furo jornalístico Tá dando aqui. furo aqui. Eu tô só entregando tudo aqui. Já que já agradecendo aqui. Da hora. Mas então, Beat Fest esse ano tá e tem muita coisa massa. A gente ainda vai anunciar mais atração muito foda também. E, mano, turnê de show esse ano a gente tá aí também trabalhando. Pra esse ano voltar aí com o projeto do Pagotrap. Eu vou fazer um projeto aqui em São Luís. Tu falou pra mim Vou no fazer projeto, um projeto né? em São Luís com Eu perguntei- pagode trap. Eu pergunto essa parada de show, assim, porque apesar de eu trabalhar mais aqui com o meu trampo e conhecer, pra mim falar sobre rock vai ficar mais fácil, né? Sim. Mas aqui eu vou estudando também. Cada um de vocês que vem com um som novo e tal, eu vou Massa, aprendendo a parada, vendo como é que funciona. E eu vejo que de um estilo pro outro, Matheus, muda muito o formato de trabalho, né, cara? Muda, Por exemplo, pô. assim, ó, pro rock, ele tá o tempo todo, pra tu tá em evidência, tu tem que estar o tempo todo rodando, tocando. Já eu vejo que pra alguns outros estilos a parada é tá mais na rede social, pra outros é A tá gente nos consegue. festivais, né? Alguns estilos conseguem. No Vai trap a gente mudando. consegue No manter trap ainda. tem gente que faz pouco show. A gente falou de um dia desse de um MC aqui, o Cid, eu acho que é de Brasília. Sim. Cid não faz show. Cara, mano. pois É, porque Quando tipo, os Eduardo caras falou são isso aí, muito eu fiquei ouvidos. bestão, Um artista que não faz show, pô. O- E é o- virado. O trampo A do galera cara é fala do famosão. Borges lá de fora também. O Borges não vende tanto show, mas é um cara ouvido pra caramba Ele no não faz trap. muito show, cara, é isso, sério, Borges? É, tipo, ele faz mais em festivais. E assim, quando a gente vai falar de show, por exemplo, show em São Luís, quando tá vindo as lines de fora, os eventos de fora, nós sempre tá presente, mas o negócio é a assiduidade também. Os eventos não rolam com tanta Pô, eu frequência. percebo isso também, mano. Não rolam com tanta frequência. E aí o que que pega? Nós tem que estar fazendo os nossos eventos. Exato. Inclusive, dia 17 tem um evento dos menores daqui, que o Lene tava aqui com o Ian. Divulgou. Isso. A gente tem um evento aqui pra fazer que é o 808 Club. Vai dar com eles lá? Vou estar também, Da hora aí provavelmente. Aí vai ter MC Urubuzinho também aqui, sábado. Já é pegada baile funk, aí nesse daí nós também vai estar cantando. Mateuzinho. Tem também os outros menor, MC Ale também, que é uma vertente de funk. Sim. Que aí já são os baile funks. Como meu estilo é um trap, meu estilo também já entra nos baile funks, a gente já canta também Já nos foi baile essa parada funks. também. Porém, a minha parada, como já é uma parada com, às vezes, o cachê mais elevado, que precisa de uma parada a mais, de uma organização a mais, a gente aplica mais em shows, como festivais, tipo Beat Fest, sim. tipo, quando o Cabelinho tá vindo, o Veig veio, a gente foi Veig, Mateuzinho, L7 veio, Fazendo as L7, aberturas dessa L7 galera. Mateuzinho. Sim. Tipo, nesse pique. Então, assim, faltam eventos, às vezes, acontecer. Pra ter atração, tem que ter evento, né, Pô, galera? tem que ter o circuito, mano. Tem que ter o circuito. E a gente tá tomando essa iniciativa também de fazer os eventos, de formar os eventos. Eu também fiz shows meus aqui. E esse é um ano que a gente vai tacar bastante show, mano. A gente vai vir com tudo aí. A gente vai vir nos baile funk. Aí vai ter pagode pra quem gosta de pagode. Vai ter trap pra quem gosta de trap. Muito foda. Vai E, ser não, esse e pique. a gente tá sempre falando aqui que a cena do funk aqui, ela é bem autossuficiente. A gente pega o baile do Anjão, esses Isso, bailes que a cara. gente acompanha na Bem internet. efervescente o movimento. Inclusive, mais do que o trap. Mais Sim. do que o trap de acúmulo de pessoas, de apelo popular, das festas serem autossuficientes. Pra gente, pra gente lotar um show de trap aqui, tem que ter as lines de fora. Os malucos lotam só com o funkeiro daqui. Só com a galera Isso daqui. é doideira. O Inclusive, baile até funk daqui, mano, lota só com os funkeiros daqui. eu só falei, DJ eu daqui. até falei, a gente tá com um plano aí mais pra frente de trazer essa galera pra cá também, pra ouvir eles, pra saber o que eles estão fazendo. Mano, aí o DJ LP do Anjão, os moleque tropa do Anjão aí, DJ Goléo, DJ do Passinho. Estão fazendo um trabalho relevante, cara. É importante, até mesmo para mostrar pro pessoal como é que funciona essa parada, porque além de ter essa valorização daqui, eu não precisar trazer um artista de fora como gatilho para levar o público, né? Sim. Os caras estão fazendo trabalho já faz um tempão, porque Muito o que foda. tem de tempo que eu escuto a galera falando desses camaradas aí. que Mano, como o tá baile rolando. funk isso daqui é mesmo. uma parada muito massa, porque a galera cola independente de atração, em primeiro lugar. E no trap A galera não tem cola muito isso. muito Pô, pra que foda. curtir. E aí, logicamente,
E hoje em dia, os baile funk de hoje em dia, mano, estão muito avançados, Tão entendeu? mesmo, cara, tão Tem mesmo. muito baile funk maneiro, baile funk rolando nas quebradas de uma forma mais pra frente. Com DJ, com estrutura, com iluminação, com palco, com LED. Isso que A me parada surpreendeu, já a é pra estrutura frente, do evento. estrutura, Eu vi do Anjão ingresso, na rua, camarote. Eu vi um aftermovie de um que eu fiquei assim, caraca. Não, mano, o que bagulho hoje em dia estrutura tá pra frente. O baile funk. Na verdade, o baile funk é o evento que tá levando o funk e o trap, entendeu? Porque sem um baile funk também era difícil de rolar essa parada do funk e o trap aqui. Porque, como tu tá falando, a maioria dos festivais aqui só bombam com lines famosas, entendeu? Só com lines famosas. E, tipo assim, não vale a galera pegar essa visão. Claro que pra pagar um ingresso mais caro, você também quer exigir Claro. ver outras atrações que você não vê. Claro, É claro. claro, mano, o cara que é fã, ele vai puxar 150 conto de ingresso, 200 conto, 300 conto. Às vezes ele vai puxar esse ingresso pro cara que ele é muito fã. Claro. E aí a gente tem que consertar essa parada, a gente tem que fazer o nosso som daqui bombar. Pra eles, Pra galera, e também pra ver o artista tipo assim, daqui. beleza, 150, 200 conto, mas eu gosto da música do Matheus. E tem fã meu que vai no show e fala, Matheus, eu tô indo pra assistir teu show. Sim. Mas primeiro eu tive que fazer o papel de fazer ele ouvir a minha música e gostar. Sim. Às vezes não vai funcionar o cara olhar, tá aqui a line, tá, tantos artistas aqui famosos, aí anuncia o artista que ele nem conhece, ele já vai vir com aquele papão, não conheço. Infelizmente nem todo mundo tem aquela mente de falar, pô, eu tô indo pra um festival onde eu tenho que conhecer artistas novos também. Exatamente. Tem gente que gosta de ir pra festivais pra conhecer artistas novos, e tem gente que só quer pagar pra ver mesmo quem ele já gosta de Não, ouvir. A E figura tem carimbada gente- ali não, que ele e- já curte E direto. o trap tem muito isso. O trap Gosta tem. de gente famosa, não é de artista. Eu gosto de quem é famoso. Às vezes, o cara tá famoso, eu passo a gostar da música dele porque ele é famoso. Não é porque eu Exato. gosto da música dele. É doideira, porque É doideira. Quando tu vê em festival de trap, as lives lá, que entra um artista local, vai uma galerinha daqui, dizer, mano, eu nem conheço esse cara, então vai lá conhecer, pô. É simples. Vai lá ver, pô. Eu não vou. Não, a não ser que o cara te incomoda tanto uma pessoa no palco que tu não conhece que tu não vai, mano. Que incômodo é Pô, esse, incomoda cara? tanto que eles fazem um texto. É, que- pra ir detonar o cara, que mano. doideira, né, mano? Porque, tipo assim, por exemplo, ó, no meio onde eu habito aqui, assim, tipo, rock, reggae, porra, pai, já é o sentimento contrário, né? Se o cara gosta. aparece um artista e o cara não conhece, como Vou tu, lá. como tu ainda não conhece esse É cara? que essa figura que eu nunca vi, tá? O cara já é confrontado por ele não conhecer, é o Exato, sentido contrário da coisa. Tu é exato. obrigado a conhecer os mais Não, e regueiro tem essa parada, regueiro, ele gosta de Aqui conhecer as pérolas, os caras Trap que... é também, Trap é o pô. contrário, os caras Outro dia, eu que é os tava numa, conhecidos. outro dia eu tava numa roda assim, conversando de reggae. Aí eu falei, pô, mano, vai ter o show do The Raptons aqui, né? E aí um brother nosso falou assim, mano, quem é The Raptons? Rapaz, a galera ao redor, como é que tu não conhece The Raptons? Ei, mano, tem essa música e tal. Então, assim, mesmo que seja um artista novo ou antigo, a galera sempre te empurra a conhecer. E isso gera aquele sentimento de eu preciso estar o tempo todo antenado, que é o que tu falou. Aquela galera que vai pro show pra conhecer, nem sempre Exatamente. só pra assistir, pra escutar o que Essa gosta. semana, tipo, eu tinha trombado um fã, né? Pedi pra tirar Estudioso, foto. né? O estudioso do Tinha trombado um fã, ele tirou uma foto comigo, aí ele falou que ele não me conhecia pela net, mas que ele foi em um show aqui, que ele viu o show, que ele achou o show muito pancada, que ele tinha falado que foi o melhor show da noite, mesmo sendo um show local, tinha sido um show, o melhor show da noite. E aí daí ele foi acompanhar. Aí ele entrou na música, ele achou a música mais pancada ainda e começou a ficar muito fã. O cara me ouve, tipo, já... Falou porque me ouve já há uns 3 anos agora. Sim. E tipo assim, mano, é exatamente isso. A gente tem que... Mas o artista também tem que fazer a parada dele ser vendável. Claro, também. com certeza, também. é uma Não, combinação. é que a gente falou ainda agora há pouco, não é cobrar o público. O que eu discordo do público é tu ir lá achincalhar o cara, xingar o cara, claro. falar que não é porra nenhuma, pá. Isso é coisa de guri, eu acho que é um bando de Enzo ali, mano. Não tem nenhum maluco ali versado, não, mano. É só o guri. E galera, assim, É até normal da independ- idade. Da Independentemente de mercado, de tudo, a gente entende que música, pelo menos assim, como eu acredito, eu enxergo a música pra mim, né? Cara, música, ela tem que ser feita com consciência pra coisa. Então, certas vezes, sim, o artista, ele vai ter que explicar pro público como é que se faz. Porque senão vira bagunça, pô. Bicho,
o que eu trampo, cara. Várias vezes, pô, eu tô no show aqui cantando. E o cara lá na frente, pô, ele não conhece, ele não sabe a cultura da parada. E ele chega, por exemplo, num circle pitch, numa roda, no mosh, ele quer bater no outro cara de verdade, esmurrar o cara. Então, As rodas punk. pô, tu vai ter que parar e falar pro cara, meu mano, não é assim, você tá exagerando, saca? Às vezes o cara sobe no palco, pô, a gente sempre faz isso no show, né? Deixa o palco... Eu tenho vontade de ver o show, pô. Tipo assim, Tá ir mesmo, convidado. ir mesmo. Não, e André, ele falou uma parada, teve um show de André que eu tava, André falou assim, galera, escuta o que o titio Dedé vai falar pra vocês fazerem igualzinho. Pra fazer igualzinho que papai tá falando. Porque às vezes a Sem gente... cotovelo, sem soco no olho. É, porque se a gente não indicar como é que faz, até porque vamos lembrar que o artista, ele ainda tem, seja em São Luís ou lá no estado, no Japão, ele ainda tem o know-how, digamos assim, Sim. dele ser a pessoa a ser seguida, né? Existe essa admiração. Tem um monte de moleque, Matheus, que vai te olhar, e, principalmente, mano, pô, porque tu é um moleque que saiu da quebrada, pô. Tu tava numa realidade dele, ele vai te olhar e vai falar assim, se Matheus tá falando isso aqui, mano, pô, bicho, eu vou seguir essa parada. E às vezes a gente se torna responsável por isso. Tanto que se a gente for um cuzão e fizer merda, a gente vai atingir uma galera, saca? Total, E pô, a gente essa tem que ter esse... postura Eu sou super a favor, apesar de que não quero cagar regra pros outros e tal, faço do meu jeito. E quem quiser seguir, que siga do seu jeito aí. Mas eu sempre acho que, mano, o artista ele tem que ter um mínimo de cuidado, de responsabilidade com a fanbase Total, dele lá, tem que com a ter, parada, né, mano? Tem que ter, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo, tipo, tava em um rolê uma vez brincando com os amigos, aí eu soltei uma frase assim, já falando sobre carteira de motorista. Aí eu soltei brincando assim, eu vou comprar minha carteira e tal, não sei o quê, vou pagar a aprovação, não sei o quê. Aí tinha dois mano assim do lado, aí um mano fez tipo uma cara assim. Aí o que foi, mano? Tu é da SMTT? Aí ele virou pra mim assim, não, mano, é porque eu sou muito teu fã. Nada a ver isso aí que tu falou, mano. Aí Tu vai te admirar, Pô, então, mano. besteira que eu faço. Ainda bem que tu só ouviu isso, eu tô feliz de ter falado essa besteira perto de ti. Mas assim, me desculpa, mano, é uma zoeira aqui. Que é um reflexo, o fã mesmo, Aí ainda o cara, mais... pra te ver até uma coisa dessa, assim, Uma às vezes coisa pode. aparentemente boba, né, Aparentemente boba. Ele, pô, mano, tá corrompendo o sistema, não pensa nisso não, mano. Tu é capaz de aprovar, tu é Matheus. Aí ele virou, pô, mano, tu sabe quem é esse moleque? Pô, mano, esse aqui é Mateuzinho, mano. Esse moleque é brabo, tem autoestima brabo. Pô, tira nada uma a ver isso aí, carteira, não, mano. Tira a tua carteira. Aí ele virou pra mim mesmo, tira a tua carteira aí, por favor. Vai fazer a prova final, vai lá estudar. O moleque pensando assim, caraca, Mateuzinho canta pra caramba e tem medo de passar na prova do Detran. Sobe num palco e não faz uma baliza, que porra é essa? Sabe, no palco faz uma balinha. Aquela cena lá do Batman com o Super-Homem, você sangra também, né? Mas, É ser humano. Não, mas a responsabilidade do artista, É inclusive doideira, no doideira. sentido, no estilo de música que tu toca, trap, o R&B, tem muita criança, mano. Principalmente muito no jovem, trap. né? No trap tem muito guri que É usa muito trap. complicado essa parada do doideira, trap. né, mano? Porque, tipo assim, nós fala sobre uma realidade nossa. Nós fala sobre a quebrada, sobre as vivências, músicas e derivar das coisas que tem lá dentro da quebrada que a gente sabe, né? Da vivência. Da realidade, E da né? realidade, né, mano? Da vida, tanto da vida de quem quer sair da vida do crime, quanto de quem olha o crime de perto. Sim. A gente vem de uma comunidade periférica. Eu, os moleques, a gente olha de perto o que que é isso. A gente sabe o que que é tiro, a gente sabe o que que é venda de droga. E a gente traz isso para nossas músicas. Algumas coisas como ostentação, algumas coisas como a gente querendo que sejam saída para as nossas vidas. A gente tem que tomar cuidado pra caramba, pô. Tipo assim, eu fico imaginando, caramba, tem música minha que eu falo que eu tô acendendo aquela coisa, acendendo a vela. E aí tem uma criança cantando isso às vezes, entendeu? Então assim, a gente tem que ter, claro, que todo esse cuidado. Eu tenho muito apreço pelas crianças, valorizo muito as crianças que cantam minhas músicas, por isso que eu também tento sempre fazer músicas de todos os jeitos para alcançar serem músicas acessíveis para todos. Mas assim, a gente sabe como é que tá a sociedade de hoje em dia, as informações já chegaram na gurizada. A gurizada já sabe Não é tudo. tua música que tá ensinando isso pra ele. não é minha música. E pra consertar esse tipo de coisa aí, pô, Mateuzinho é o menor dos problemas, ó. Entendeu? Tem coisa gigante aí acontecendo. É aí que nem o contrário, se Mateuzinho cantar na música dele, ó, vai lá, estuda, não necessariamente o guri vai estudar, saca? É esse tipo Entendeu? que tem que ser analisado. Tem música lá bombando no YouTube que é educacional. Mas aí vai do cara se ele vai fazer o que tá. Exatamente. Tem música que não, entendeu? Não, uma regra Músicas são músicas e hoje em dia
Claro que tem muita gente que fala, mas porque eu gosto de música boa, esse trap não é música boa, trap não é música de gente que tem consciência musical. Não, mano, tipo assim, música é música, entendeu? Música é música. Vai com Naquele certeza. modelo, família. Em nome aqui do Garagem Alternativa, eu, Dudu, a gente te agradece por ter topado vir, por participar aqui da parada. Como a gente sempre repete aqui, programa a programa, a ideia, Matheus, é justamente documentar a cena de São Luís com base numa ideia que surgiu lá atrás da gente poder mostrar pro público e deixar catalogado todos os artistas relevantes da nossa geração, coisa que não aconteceu em outros momentos aqui da cena, né? Nos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente tem poucos documentos audiovisuais. Daqui a de 50 grandes anos, artistas. quem vai pesquisar o Wikipedia, entendeu? Tem que estar no online. Pô, vai encontrar todos vocês, saca? Aí, mano, eu te agradecer mais uma vez, pô, tu é um moleque muito sangue bom, cara. Pô, Sentou mano, aqui, trocou uma satisfação. ideia de cara aqui com a gente, trouxe muito aprendizado pra mim, pra Eduardo aqui, a gente também aqui. Pra quem tá Puxa, ouvindo, Trouxe também, aprendi assistindo. muito. Tamo junto, a família. gente tá num processo de aprendizado, de sentar aqui. Eu acho que faz parte da vida da gente poder trocar essa parada da informação mesmo, de tu sentar aqui e trazer a tua vivência e eu com a minha aqui, a gente ir Total. somando um com o outro. Acho que junto a gente chega mais longe. E, pô, mano, salve, salve. Satisfação, Eu acho que família. tu ainda tem muito aí pra fazer, ainda tem muito show pra fazer, ainda tem muita música pra lançar. E a gente tá aqui sempre de olho, a casa é sua, volte sempre que quiser. Obrigado, vambora. Família, é isso, Mateuzinho. Daquele modelo, as redes sociais vão estar aí, aqui abaixo. eu mexendo com o editor, Aqui, ó. Vai ficar aqui abaixo, É o cara que vai editar, já tá... arroba Mateuzinho na voz no Instagram, Mateuzinho na voz no TikTok também, e Mateuzinho no Spotify. E é isso aí, família, gratidão total. Escutem muitos artistas da casa e vambora, família. Não, e eu só não vou te perguntar assim quando é que tu vai virar, porque pra mim já virou, mano. Já virou, mas já é a realidade, já é a mas realidade. já é nacional. Não, e o mais legal é trazer um cara que saiu daqui, que tá colando com a galera, que voltou pra cá, que toca com a galera daqui, que pega um bochecha e faz um som com o maluco daqui. Isso é que é foda, Tá mano. ligado? Eu acho que isso é foda pra caralho. importante Isso aí é demais, demais. né? E tu, hoje, aqui falando, tu vai inspirar vários menor que estão lá querendo fazer. Pô, Mateuzinho conseguiu, eu posso conseguir também. E vai. Então, parabéns, mano. Vambora, família. E esse bicho com a mesma humildade de sempre, né, mano? Exato, chegou tá aqui. ligado. É o mesmo Mateuzinho lá do Bom Milagre aqui. Tá ligado, em qualquer mano, é o lugar, Mateuzinho do mano, Bom Milagre. saca? Isso é muito massa, Daqui pô. a pouco tamo na BM de novo aí, eu, Mar Gabriel, conversando. Falar que nem a galera falava no futebol dos anos 2000, rumo a Tóquio. Isso é nóis. Família, é isso. Obrigadão, tamo Galera, junto. vamos fechando aqui nessa câmera, como sempre, eu e Dudu, pra além de agradecer a participação de Mateuzinho, avisar pra vocês que se você conhece um artista autoral, ou você é o artista autoral, pode mandar mensagem pra gente lá no @podcast Garagem Alternativa, que com certeza em algum momento você vai estar aqui sentado com a gente pra trocar essa ideia, mostrar teu trabalho. Não importa se você tem 20 anos de carreira ou se você tem 20 dias que lançou o seu primeiro material autoral, a gente dá espaço aqui pra todo mundo. A intenção é englobar o máximo de artistas possíveis. Fora isso, a gente também tá no Spotify, né, Dudu? No Spotify, pode também mandar um direct no Instagram, lá no YouTube também, comenta lá. Esses canais são todos canais de conexão. Então, onde a gente tiver o Garagem Alternativa, se comunica que tu pode colar aqui, pode indicar um artista autoral. E como o André sempre fala, a ideia, mano, é trazer, catalogar a história da nossa música autoral aqui. Isso, Foda. lá no canal do YouTube do Imerante.com, você vai ver os mais de 60 episódios, ou seja, são mais de 60 artistas maranhenses que passaram por aqui para conversar com a gente, e você pode assistir tudo lá, tem uma playlist reservada para você. Fica de olho e não perde nada, meu parceiro. Aqui é o Garagem Alternativa, conectando você à música da sua cidade.